Vamos conhecer alguns estilos do framework Bootstrap que utilizaremos em nossas videoaulas aí. A gente pode ver aqui de uma maneira geral os estilos que se relacionam com cores, né? A gente tem aqui o Primary, Secondary, Danger, Warning, Success. Tem outros também, tá? Mas só citando os principais. Tem as de tratamento de texto, né? Alinhamento, por exemplo, ao centro, né? Ao fim, ao início, o que é o esquerda e direita. A gente tem aqui a parte de espaçamentos, que é o padding, que vai de 1 até 5. O margem, que vai de 1 até 5. Aí também a mesma coisa acontece aqui. Tem margem top, margem bottom, margem start, margem end. E P também, né? Padding T, B, S, S. A gente vai fazer aqui algumas combinações. Existem vários outros elementos, tá? Mas esses são os principais que a gente vai utilizar. Então, vamos para a prática. Aqui está a página principal do Bootstrap. É só você colocar lá, né, no buscador desses Bootstrap 5.2 ou 5, porque tem a versão anterior que é a 4. E aí você vai ter aqui toda a documentação dele, em suma, a parte layout. Então, vamos agora para a prática com o Visual Studio, com aquele nosso mesmo exemplo que a gente estava utilizando. Então, eu vou deixar executando, vou usar o Hot Reload para facilitar a nossa vida. Eu vou colocar aqui no ar a aplicação. E vou deixar o nosso código aqui à esquerda, né? Esse código do lado de cá, bom, beleza. Então, maravilha, vamos entrar naquele nosso componente que nós já criamos, que é o componente teste, que tem a rota teste. E vamos começar a utilizar um pouquinho dessas classes do Bootstrap. Para começar aqui, a gente já utilizou. Então, texto, a gente já viu aqui o Danger. E aí, esses Danger, Primary, Secondary, serve para texto, serve para botão, serve para um monte de coisa. A gente vai usando ele conforme aí a nossa necessidade. Então, teste start, como eu mencionei. E o legal é isso, né? É que você tem aqui o próprio Visual Studio te ajudando a completar e a conhecer até quais são os elementos que existem. Isso aqui é interessante ter acontecido, porque se eu colocar teste start e logo depois eu colocar aqui teste end, poxa, qual que vai valer? O primeiro ou o segundo? Sempre o segundo, sempre o último que aparecer, tá? Então, ele start estaria alinhando à esquerda, o end estaria alinhando à direita. Qual é já que eu coloquei os dois, o que vai funcionar sempre é o último, ou seja, este aqui que vai funcionar. Tá lá. Center. E eu posso mudar a cor também. Então, ficou azul, que é a cor do primary. Se a gente olhar lá no Bootstrap, ele vai nos mostrar o padrão de cores, etc. Isso, né? O que significa cada uma dessas cores. Vamos agora aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse input aqui dentro de uma div. E esse outro input aqui. E esse button aqui dentro de uma div. Para alinhar o texto, ficar indentado direitinho, é só você usar Ctrl+KD. Ctrl+KD vai fazer o alinhamento para você. Então, se eu fizer aqui o... Ó, nada mudou, na verdade, tá? Só que ele colou aqui, porque eu tirei o BR, então colou aqui o botão e o input. Vamos agora fazer o seguinte, vamos separar usando o margem. Lembra do margem? Eu falei que a gente usar espaçamento. Então, class M de margem, traço. Aí eu vou botar, se eu botar aqui 5, vai ser o máximo que ele dá. Ele vai de número de 1 a 5 e ele proporcionaliza isso, tá? Inclusive, se eu tiver em telefone, em tela menor, maior, ele vai proporcionalizar esse 5 aí de acordo com o dispositivo. Ou seja, o Bootstrap também é responsivo, ele se adapta a cada dispositivo que você estiver usando. Então, vou dar aqui M1, olha, margem pequenininha. Mas eu não queria botar essa margem aqui da esquerda, vou botar aqui, margem 3. Tá vendo? Ele empurrou, ele botou margem em cima, nos lados e embaixo. Eu não quero dos lados, nem embaixo, na verdade. Então, eu posso botar aqui, olha, margem top. Lembra que eu mencionei? Vou trazer aqui de volta, ó. T, B, S, E, top, bottom, start e end. Então, eu posso juntar P com T, M com T, ou seja, padding, top, margem top, padding, bottom, margem bottom, em suma.
Então vamos aplicar aqui. Margem top 3. Ou seja, ele vai colocar a margem só no top. Não vai botar aqui, nem à direita, nem embaixo. Olha lá. Colocou a margem só em cima. Para que eu uso o MT geralmente, né, nessas divs? Para separar exatamente. Estou montando um form, então eu quero separar aqui. Então, por exemplo, vou botar aqui label, digite seu nome. Tá vendo? Então, digite seu nome, tá bem pertinho aqui, bem coladinho. E tá legal assim, né? Eu posso botar uma classe aqui para melhorar esse visual, que é o Taste Muted, que ele vai mudar a cor para um cinza. Tá vendo? Um cinza clarinho. E é legal a gente usar isso nos labels de elementos. O que eu falei que a gente ia ver mais? A gente também ia ver como fazer uma row e call, porque linha e coluna, porque a gente às vezes pode precisar alinhar alguma coisa. Então, a gente vai usar aqui classe row. Isso gera uma linha. E aqui dentro você vai usar a classe call. Então, vou botar aqui coluna 1, só para a gente saber. Vou copiar e colar esse código aqui para a gente ganhar tempo, né? Então, criei 3 colunas. Olha o que ele vai fazer. Call 1, call 2, call 3. Tá? Ele criou aqui as colunas. Poxa, eu posso usar, tá colado aqui em cima. Vamos fazer o seguinte, a gente também pode usar border. Border é mais uma classe. Olha lá, ele cria uma borda em volta de toda essa row, de toda essa linha. Então, eu estou vendo que está colado aqui. O que a gente faz? Margem top 3. Pronto, separou. Então, o legal também é que isso é responsivo, ou seja, eu vou lá mexendo no tamanho da tela, ele vai adaptando o tamanho da coluna. Agora, o Bootstrap, ele criou um conceito de 12 colunas. Ele pega qualquer tela e divide em 12 pedaços. Isso nos permite fazer isso, olha, usar call 1, call 6, vou botar aqui, call 3 e call 3. Pronto, olha. 3 mais 6, 9, mais 3, 12. Pronto, ocupei todo o espaço da tela. Você entendeu o conceito, tá vendo? Então, ele criou essa coluna com 3, um terço, né? Um terço não, na verdade, dividido em 12. Com 3 partes, esse pedaço aqui com 6 partes e esse aqui com 3 partes. Parece estranho no começo que a gente começa a usar isso, mas depois fica bem tranquilo. Como o texto não está aqui, não está aqui ocupando toda a coluna, né? A gente acaba não entendendo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cor de fundo e a gente usa para isso BG, é uma outra classe que eu não tinha nem mencionado, mas que a gente vai usar. BG, aí posso usar a mesma coisa, Primary, Secondary, Danger. Então vou usar BG Primary para essa daqui. Vamos usar BG Success para essa daqui. E vamos usar BG Warning para essa daqui. O que acontece? Pronto, ele preencheu o fundo, né, o background, BG de background das colunas. Então, a coluna 1, que ocupa 3 partes, é azul de primary. A coluna 2, que ocupa 6 partes, ela é BG Success, que é esse verde aqui. E a outra que ocupa mais 3 partes, aí ela é Warning, é esse amarelo. Então, eu posso mudar isso aqui, tá? Posso botar aqui coluna 1, e aí, olha só, ele deixa um pedaço aqui sobrando, porque 1 mais 6 são 7, mais 3, 10. Então tem 2 pedaços, né, 2 partes que ficaram aqui sobrando. Mas se eu não quiser pensar nisso, eu não quiser dividir em 3, 4, 6 nem nada, eu posso deixar só call. E deixa ele fazer divisão proporcionalmente. Pronto. Tá aí feito mais um estilo, né, para a gente finalizar aqui, não ficar muito extenso. Div classe. Vamos pegar uma div aqui e vamos colocar aqui um texto grande aqui. Este é um texto
em tamanho H1. Bom, tá lá. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma borda. Border, a gente já aprendeu. Pronto, colocou uma borda. A gente está vendo que ele está colado aqui, ó, em cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar um MT de margem top 3. Pronto, separou. Essa borda aqui, eu posso também fazer rounded. Ele vai arredondar. Vamos lá. Arredondou já aqui a bordinha, tá vendo? Eu posso botar aqui padding. Padding 5, porque tá vendo que tá coladinho o texto na borda da div? Eu vou dar um refresh agora, olha só. Agora eu botou um padding aqui de 5, padding de 5, padding de 5, padding de 5 em todos os lados. Poderia botar top, bottom, aquela coisa toda, tá? Outra coisa que eu posso botar é o shadow, que também dá um visual legalzinho, né? Ele faz essa sombra aqui em algum, seja em qualquer componente que eu quiser, tá? Se eu tirar também aqui o border, deixar só a shadow, também dá um efeito legal. Porque a shadow, ela provoca, né? Já que ela vai fazer shadow, ela acaba fazendo uma bordazinha, é branca na verdade, mas a shadow forma esse contorno e fica também bem elegante e bem legal. Bom, esses são aí os principais elementos que a gente vai utilizar ao longo das videoaulas para você não ficar perdido ou perdida. Mas o que é esse class que apareceu aí? De onde veio isso? Isso vem lá do Bootstrap. Quando você cria um projeto em Blazor, aquele que a gente criou, opa, nesse que eu quero abrir não, é esse aqui. Quando a gente cria, ele automaticamente já instala o Bootstrap para a gente. O Bootstrap está aqui em www.root, CSS, Bootstrap. Mas se você criar um vazio, ele não vai vir com o Bootstrap. Você pode adicionar também o Bootstrap. Mais tarde a gente vai ver como adicionar novos componentes, novos elementos, através do NuGet, que é um mecanismo que a Microsoft implementou no Visual Studio e em vários dos seus produtos, onde você pode adicionar elementos, tá bom? Mas o importante é a gente ter conhecido aqui as cores, né, que são primary, secondary, etc. e tal, né, danger, warning, success. Os espaçamentos, que é o padding e o margin, aí vai de 1 a 5, e também tem top, bottom, start e end. A gente também viu o text, né? O text, na verdade, eu pronuncio text, mas está errado, né? É o text, center, text, end, text, start. E também tabela, que a gente pode usar para organizar nossa estrutura visual com rol e call. Você pode ter outra rol dentro da call, com outras calls dentro, isso aí é indiferente. E também a gente viu aqui o rounded, o shadow no final e o padding, que você dá espaço dentro daquele bloco, dentro daquela div. Tá? Então, esse foi nosso olhar sobre essa questão visual que a gente vai estar usando. Não é a parte mais importante do nosso curso aqui, do nosso trabalho, mas ele vai ser legal para deixar nossos exemplos mais bonitinhos.